Shalom, shalom, queridos. Bom dia. Shabbat shalom. Excelente dia de descanso para você, para sua casa, para sua família. E hoje vamos lá, né? 19º dia da contagem do Homer. E a gente vai entrar na segunda parte do versículo 14 de Efésios 6. Eu acredito que com uma semana a gente termina isso aqui, irmãos. Cada dia uma pequena porção, né? E é isso que o Senhor realmente quer dentro da contagem do Homer. Pequenas porções que vão encher um todo. Pequenas porções que vão mudar a nossa mentalidade, que vão nos transformar, que vão nos transicionar, nos arrancar dessa mentalidade humana para nos conduzir a uma mentalidade do reino de Deus, amém? Então vamos lá, Efésios 6, versículo 14. A gente falou ontem sobre a primeira parte, sobre a verdade. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E agora a gente vai dar continuidade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Queridos, primeiro assim, o que é a couraça, né? A couraça é como se fosse um colete, que podia ser de metal, de couro, né? Aquele couro bruto. Pegava do pescoço até a altura do umbigo, mais ou menos. Prendia, né, no cinto. Então a couraça da justiça ela é presa no cinturão da verdade. E ela protegia os órgãos, né? Tanto da frente como pelas costas, era como um colete. Mas aqui se fala para a gente se vestir dessa couraça da justiça. E o que é justo, né? O que é ser justo? Primeiro, o justo, a justiça é a qualidade, é o que sai, é o fruto de alguém que é justo. Então, não tem como eu ser justa, não tem como eu praticar a justiça se eu não for uma pessoa justa. A justiça está em não ter dois pesos e duas medidas diferentes. Então vamos lá. Lembra-se que a gente falou lá no começo, quando a gente começou a falar sobre a armadura, sobre o pai que corrige segundo as suas emoções? Então, isso é injustiça. Por quê? Porque se eu quebrei um copo, se eu tô num dia bom, tá tudo certo. Vamos juntar os cacos. Mas se eu tô num dia ruim, eu vou corrigir a criança, porque um copo foi quebrado. Então, isso são exemplos. Eu gosto de trazer para essas coisas pequenas, queridos, porque se a gente entender as pequenas, as grandes, a gente tira de letra. Então, vamos a um outro exemplo. Minha filha caiu em fornicação. Então, eu vou apresentar a causa dela para a igreja ou diante do Senhor. E eu vou apresentar todo o histórico do que conduziu ela a essa queda. Mas se a sua filha cair, o meu posicionamento é leva a porta da cidade à apedreja. Eu sabia que essa menina era falsa. Eu sabia que essa aparência de santidade não era nada. Então, a justiça, ela se manifesta quando eu tenho uma mesma conduta e volto, né? Aqui a gente está falando de conduta bíblica, né? A gente não está falando de conduta segundo os parâmetros humanos, sobre os conceitos, sobre os ensinos humanos, porque dentro dos ensinos humanos eu tenho que cuidar do que é meu, né? Ado, cada um no seu quadrado, os outros que se explodam, mas a justiça estabelecida por Deus, o padrão é o Senhor, então ele trata segundo as atitudes de cada um, passado pelo crivo da palavra. Vamos lá. Tô aqui, olhando pela minha janela, tá um sol, irmãos. Parece que tem um sol para cada um em Rondônia. Tem uns 5 dias que o negócio tá pegando de calor. Um sol para todo mundo. E é exatamente isso, o sol está para todo mundo. Quem praticou coisas boas está no sol, quem praticou coisas ruins tem os benefícios do sol. Quando chove, quem
praticou coisas boas tem os benefícios da chuva, mas quem praticou coisas más também tem os benefícios da chuva. Então, o parâmetro de Deus, ele é universal. Por quê? Porque nós acreditamos, queridos, que a justiça de Deus, ela é para nos proteger. Então, e daí a gente às vezes esquece que o irmão também está debaixo do mesmo nível que a gente. Então, se alguém falou alguma coisa acerca de mim, qual é meu pensamento? Você vai ver, a justiça de Deus vai se manifestar. Queridos, isso é um pensamento enganoso. Porque a justiça de Deus é um alinhamento, é uma correção. Vocês estão andando torto, vou praticar a justiça aqui, isso aqui tem que corrigir. Então, quando nós escutamos vozes de alinhamento, de correção, isso é justiça. É Deus trazendo conserto, porque todo nível de justiça, de manifestação de justiça, começa pela casa de Deus, começa por nós. Então, por que o Senhor é benévolo, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele tarda em manifestar muitas vezes a justiça? Porque nós que somos cobertos pelo sangue de Jesus, nós estamos em práticas de injustiça. E quando a justiça se manifestar, nós somos os primeiros a entrar na chibata, na correção do Senhor. Então, a justiça quando o Senhor diz assim, olha, não faço acepção de pessoas, isso está ligado à justiça de Deus. Olha, cada um vai receber pelas suas obras, isso é a justiça de Deus. Olha, vede prudentemente como andais, porque a sua caminhada vai ter uma colheita. Isso é a manifestação da justiça de Deus. Então, quando eu me visto dessa couraça da justiça, eu estou vestindo toda a parte ligada aos órgãos vitais, ligados à vida, né? Coração, fígado, pulmão, tudo aquilo que está ligado à vida, eu estou vestindo com essa justiça. Eu estou tendo uma consciência de como eu estou caminhando e que este caminhar trará consequências sobre a minha vida. Eu estou tendo uma consciência clara, ampla, de que aquilo que eu derramo é aquilo que será derramado sobre mim. Então vamos lá, perdão. Jesus nos ensina, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Então existe uma balança, e essa balança se refere à justiça. Então, se eu perdoo, eu tenho direito a receber o perdão. Mas se eu não perdoo, eu não preciso nem pedir. Porque a base da justiça, irmãos, a base do trono de Deus é justiça e equidade, é seriedade. O Senhor está sentado sobre a justiça. Ele não negocia princípios e valores. Então, se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. Eu lembro de um tempo, queridos, quando eu era líder de célula, que eu e minha filha caçula, a gente investia muito em cuidado com pessoas. Eu brinco muito que eu falo que eu gosto muito dos pobres e oprimidos, né? Mas com problemas de drogas. E alguns outros problemas também, mas eu quero focar nesse. E eu me lembro de uma vez que me perguntaram se eu tinha alguém na minha família envolvido com drogas, porque a gente tinha várias pessoas que a gente ia atrás e tal, né? E eu falei, não tenho. Assim, que é do meu conhecimento, nunca ouvi falar nem de primo, assim, nada envolvido com drogas. Já falei para vocês sobre a família da minha mãe, que eram alcoólatras, mas eu não convivi, eu não tive esse contato, né? E a pessoa falou para mim assim, é porque geralmente esse comportamento é uma atuação de misericórdia de quem passa por isso. Eu falei, então, mas o meu comportamento é de semente. Se um dia alguém na minha família cair nessa circunstância, é só acessar as memórias, porque teve alguém que plantou acerca disso. A justiça se manifesta. Sabe quando você escuta alguém falando assim, olha, por amor do teu pai,
sabe? O que está acontecendo ali? Aquele pai está praticando obras de justiça e aquelas obras estão movimentando o mundo espiritual e daí a geração vindoura ela colhe benefícios disso, isso é justiça. A maldição acompanha até a quarta geração. Justiça. Eu quebrei os princípios, eu me envolvi, eu profanei, eu me prostituí com outros deuses, então haverá uma correção dessa iniquidade, desse caminho tortuoso na minha geração. Mas em contrapartida, eu caminho em fidelidade ao Senhor, 1000 gerações colherão o fruto disso. Isso é justiça. Então a justiça ela está ligada a uma consciência. Sabe? Não está ligado, querido, somente a uma questão de bondade. Porque nem tudo eu faço porque eu sou boa. Eu faço porque ele é bom e ele me chamou para fazer muitas coisas. Tem muitas coisas, irmãos, que eu, na minha natureza humana, eu agiria de forma totalmente diferente. Sabe? Tem muitas coisas que o pavio é curto, mas por amor a ele, por entender os conceitos dele, eu submeto a minha carne, a minha natureza humana, os meus sentimentos à escravidão de Cristo e faço aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque a justiça não está ligada ao eu pessoal. E isso aqui é uma outra chave, queridos. A justiça não está ligada aos meus benefícios. Eu sou justificado. Queridos, eu sou justificado, mas você também é, o Beltrano também é, o Ciclano também é. Inclusive o ímpio também é. Ele não usufrui disso porque ele não entendeu e recebeu. É como se ele tivesse um documento onde ele tem uma grande herança, mas ele não se apresentou ainda lá para receber. O dia que ele se apresentar através do novo e vivo caminho que é Cristo, ele também tem direito às mesmas coisas. A justiça não são benefícios pessoais, ainda que o Senhor julgue as nossas causas. Mas daí eu volto a dizer, ele julga as nossas causas com equidade, com verdade. Então, eu quero justiça, mas o meu coração está cheio de raiva e de amargura. Essa justiça vai tratar comigo antes de tratar com você. Por quê, queridos? Isso é a bondade e a misericórdia de Deus. Nos conduzindo por caminhos bons, por caminhos de paz. Então, a justiça, ela trata sim de mim, mas a justiça está ligado a famílias, a gerações, a cidades, a nações. Sabe, quando Abraão chega lá e fala assim, Senhor, deixa eu te perguntar um negócio. O Senhor vai destruir tudo aqui, mas se tiver 50 justos aqui. O Senhor, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir, não. Tá, Senhor, mas se tiver um só. Tá bom, Abraão, vai lá e tira o justo de lá. Porque ele não será destruído. Então, por amor a uma circunstância, e não é por amor, queridos, não é esse amor emocional que a gente às vezes pensa, Deus ama mais fulano do que a mim. Não é esse amor. É uma razão respaldada na justiça. Aqui está a minha palavra e aqui está o meu filho. Ele caminha dentro da minha justiça. Então, por amor às verdades que ele carrega, ele não será destruído. Ele será poupado. Porque existia um povo no Egito clamando por socorro, a justiça se manifestou. Entende? Só que daí esse povo, eles receberam uma porção, eles não receberam a plenitude, eles receberam uma porção da justiça. E daí era necessário uma transição de mente, de cultura, de pensamento, de sentimentos, de vontade. Era necessário uma transição, era necessário sair daquele ambiente e entrar no outro ambiente de governo para que essa plenitude se manifestasse. Agora vocês saíram, não são mais escravos, entram no meu governo, entra na nação que eu escolhi para vocês.
E daí aqui a plenitude da justiça vai se manifestar. Porque essa terra eu já prometi para vocês. E como eu já prometi, haverá uma manifestação da justiça, porque tem inimigos ocupando essa terra. Mas a minha justiça vai com vocês. Mas o povo não quis. Eles quiseram só a porção da justiça, que era para arrancá-los do Egito. Então a justiça de Deus, ela é muito mais ampla do que eu. Queridos, entenda algo. Porque quando a gente entende isso, as coisas ficam mais leves. O reino de Deus, você pode repetir isso comigo? O reino de Deus é maior do que eu. E daí o Senhor vai tratar comigo, queridos, para que as verdades do reino se manifestem. Isso está ligado à justiça de Deus. Porque se Deus não tratar comigo e me der tudo, então também seria justo que o ímpio, que também não foi tratado, recebesse tudo. Então é necessário que exista um padrão. E muitas vezes, queridos, nós vemos pessoas, cristãos, vingativos, cristãos feiticeiros, que oram por níveis de correção que eles mesmos não querem. E cristãos que alcançam questões na força do seu braço, dizendo que foi Deus, que o Deus deu, porque Deus... Não, queridos. Existe um padrão. O Senhor predeterminou padrões. E o Senhor não quebra princípios. Entenda isso, queridos, em nome de Jesus. Vou falar de novo. Deus não é um rebelde, Jesus não é um rebelde sem causa. Os padrões predeterminados por eles serão os padrões que exercerão justiça na terra. Se o Senhor predeterminou que seria assim, ele não quebra isso para satisfazer o meu eu e o meu orgulho. Ele não quebra isso para satisfazer uma alma doente, uma alma traumatizada. Ele não quebra isso. Queridos, e de verdade, eu penso que muitos traumas são o próprio Deus que ingere em nós. Para nos fazer forte. Ontem, o pastor Alexandre falou algo, queridos, que eu quero carregar isso pro resto da minha vida. Que às vezes a gente está lá clamando, né? Senhor, eu tenho um sonho de ter um lápis dourado. No caso desse aqui mais rosé, né? Mas eu tenho um sonho de ter um lápis dourado. E eu oro, Senhor, me dá um lápis dourado, me dá um lápis dourado, me dá um lápis dourado. E o Senhor vai lá e me dá um lápis dourado. E daí eu fico toda feliz. Uau, eu tenho um lápis dourado. E passa-se algumas horas, o Senhor fala assim, me entrega esse lápis dourado. Você fala assim, mas como, Senhor? Eu não vou entregar não, isso aqui é uma voz do diabo. O Senhor me deu. Sim, queridos, o Senhor nos deu. Porque quando o Senhor nos dá algo, Ele também nos dá junto com esse algo a possibilidade de devolver a Ele. Porque se o Senhor me pedisse um lápis dourado, sem eu ter um lápis dourado, o Senhor estaria sendo injusto. Então, muitas vezes o Senhor nos entrega algo. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá semente para quem semeia. E daí eu estou pedindo dinheiro porque eu não tenho condição de ofertar. Daí eu estou lá, Senhor, eu quero semear. Senhor, vai ter a festa. Shavuot está chegando, Pai. E as minhas condições não estão boas. Eu queria dar tanto. E daí o Senhor vai lá e move os céus. Envia alguém para te mandar o recurso, te dá um presente, ou às vezes não te dá o valor, mas te dá algo que seria o mesmo valor. Ou, sei lá, abre uma porta de um emprego que não estava previsto, ou de uma circunstância que não estava prevista, e aquele recurso entra. E quando aquilo entra, a gente se esquece da justiça. E rapidamente a gente começa a usar aquilo para o nosso benefício.
Só que daí, queridos, existe a justiça. E qual era a justiça? Era, olha, isso aqui é um campo, tá? Eu tô te dando algo para você plantar aqui. Você vai plantar só aqui, mas você vai colher aqui tudinho. Tudinho, 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 tudinho. Porque essa semente será potencializada. Mas a gente prefere segurar a semente, porque a gente não confia que a justiça do Senhor nos levará a um nível de colheita. Então, quando o Senhor fala assim, se vista da couraça da justiça, queridos, nós precisamos entender que tudo que Deus fala está embasado num nível de confiança que eu tenho a Ele. Por que que eu perdoo? Porque eu sou boa? Não, queridos. Eu não sou boa. Muitas vezes eu não tenho vontade de perdoar. Muitas vezes eu tenho vontade de fechar portas assim para nunca mais serem abertas. Mas por que que eu faço? Porque eu confio que se eu andar nos princípios de Deus, tem alguém que vai exercer justiça por mim. E a justiça dele é muito mais profunda do que a minha. Porque a minha justiça é baseada na vingança. A justiça de Deus é baseada no reino dos céus. Então a justiça de Deus, às vezes, será mudar uma pessoa e colocar ela no lugar aonde ela nos feriu. Para que ela entenda o que ela fez. E haja conserto, haja consolo, haja salvação, haja transformação. A minha justiça é que aquela pessoa se perca totalmente. Então, existe um padrão, irmãos. Existe um padrão. A justiça de Deus muitas vezes pode levar o Senhor a executar vingança, sim. Mas é contra os inimigos dele, não é contra mim. Irmãos, saia do centro em nome de Jesus. Esse lugar é de Cristo. O mundo não gira em torno de mim e de você. E está tudo bem não girar. E está tudo certo. Às vezes, nós queremos cura, não é para manifestar o reino, é para mostrar para os outros que o Senhor nos curou. Isso não é justiça. Isso é idolatria. Às vezes nós declaramos que pedimos ao Senhor justiça, mas na verdade é o nosso eu gritando, porque a gente quer que as pessoas vejam que Deus mudou a nossa sorte. E isso não tem nada a ver com o reino de Deus. A justiça é a qualidade de alguém que é justo. E aquilo que eu planto, eu vou colher. Esses dias eu falei para uma pessoa, você foi livre para plantar isso. Você teve toda a liberdade do mundo em não plantar. Você teve a oportunidade de pensar antes dessa sementeira. Você não quis. Agora seja maduro e colha o que você mesmo plantou. Queridos, eu sei que isso são palavras duras. Mas a gente tem que tirar a meninice do nosso coração. Queridos, a grande maioria dos problemas que eu tenho hoje não foi Deus me tratando, não foi Deus me ensinando, não foi... São consequências das minhas atitudes. E eu quis fazer, não quis? Então, agora eu tenho que querer consertar, agora eu tenho que querer renunciar, agora eu tenho que querer abrir mão, agora eu tenho que querer permitir que o Senhor me trate, me corrija os meus caminhos errados, aplane os caminhos elevados, eleve os caminhos abatidos. Isso é Deus atuando com justiça. Então, quando eu me visto dessa justiça, queridos, quando eu coloco esse vestimento dessa couraça, eu estou colocando sobre mim responsabilidades, maturidade, entendimento.
sabe? Senhor, olha, eu confio no Senhor. Senhor, a Bíblia diz em Salmo 19, vamos ler aqui? Salmo 19. Ixi, agora eu coloquei 19, mas eu não sei se são... Eu acho que é 119. Vou até olhar, mas calma lá. Ah, não, é aqui mesmo. A lei do Senhor é perfeita. Queridos, o que é algo perfeito? É algo pleno, é algo completo. Não falta nada e não sobra nada. A lei do Senhor é perfeita. E essa lei que é perfeita, ela restaura a alma. Isso aqui, queridos, já é uma chave para nós de todo tamanho. Só essa frase aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Isso aponta que aonde está faltando restauração em nós, está faltando a aplicação da lei. Porque a lei do Senhor ela é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria às pessoas mais simples. O testemunho do Senhor é a história do Senhor. Aquilo que é visto acerca do Senhor é fiel e dá sabedoria. Então, se eu preciso de sabedoria, basta eu olhar para a vida do Senhor que eu vou entender como me comportar. Porque o que é sabedoria? São habilidades para guerrear, são habilidades para administrar, são habilidades para resolver situações. Então, se eu olho para o testemunho do Senhor, nele eu vejo sabedoria. Eu posso ser a pessoa mais simples do mundo, mas eu vou encontrar sabedoria para resolver o que eu tenho que resolver. Os preceitos do Senhor são retos. Aquilo que o Senhor coloca como preceito, como ordenança, é reto. E isso traz alegria. Por que traz alegria, queridos? Porque eu não deixo pontas para ser atacada. Entende isso? Então eu vou viver uma vida plena, completa, tranquila. Porque vão tentar vir contra mim, mas não tem. O mandamento do Senhor é puro. Não tem contaminação. Os mandamentos do Senhor é puro, queridos, não tem contaminação. E ilumina os olhos. São os colírios que limpam a nossa visão. O temor do Senhor é límpido, é claro, é transparente e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Os juízos do Senhor são justos e verdadeiros. Queridos, não tem como eles não se cumprirem. Sabe, queridos, eu faço muita guerra assim de oração pela minha geração. Eu confesso para vocês que antes eu orava, tipo assim, quando minhas filhas eram pequenas, né? Orava pelo marido, orava por essas coisas cotidianas, né? Eu não tô dizendo que é errado, não, tem que orar mesmo. Mas de um tempo para cá, de alguns anos, poucos anos para cá, eu oro muito pelas minhas gerações. Muito. E eu tenho entrado num nível de renúncia. Todos os dias, queridos, eu venho aqui ministrar o Homer, mas eu também estou sentada ouvindo o Homer. Eu também estou sendo ministrada. Hoje mesmo, pastor Wesley ministrando pela manhã e eu aqui, Senhor, tem misericórdia. Não permita que eu ande assim, no meu próprio entendimento. Não permita, Deus, que eu ande na força do meu braço. Se eu tenho feito isso, me perdoa. E eu faço isso, queridos, todos os dias. Todos os dias. Quando uma palavra eu entendo que não é para mim, eu não a descarto. Eu não a tenho por menor. Mas quando palavras vêm acerca de caráter, de comportamento, de pensamento, de entendimento, eu não descarto. Eu nunca penso, eu não sou assim. Eu sempre falo, Deus, o Senhor conhece o profundo escondido. O Senhor é que sabe se essas raízes estão dentro de mim. Se tiver, Senhor, remove. Se tiver, Senhor, arranca. Eu não quero deixar esse tipo de herança. Queridos, porque eu conheço, eu confio na justiça do Senhor. E eu não quero deixar para minha geração
situações que eu não tive coragem de guerrear, e eles vão ter que guerrear. Porque Deus é justo. Se eu plantei, ou eu, ou alguém na minha geração vai colher. Vai ter colheita. Então eu me vesti dessa couraça da justiça. Eu me vesti com o entendimento que existe justiça. E eu me vestir com a justiça. Com o caráter de Cristo. Com a essência de Deus. Eu me visto disso, eu me revisto disso. E daí dentro disso, queridos, eu não vou ter medo de fazer e de ser. Porque daí essa justiça, essa couraça, ela não será para me esmagar, para me destruir. Ela será para me proteger. Porque a justiça, ela é justa. Que você hoje, nesse Shabat, seja revestido da justiça do Senhor, da vida que emana do Pai, da essência verdadeira, do caráter de Cristo. Que o caráter de Cristo comece a se misturar com o seu caráter. Para que a gente verdadeiramente seja semelhante a Ele. Que hoje o Senhor traga sobre mim e sobre você arrependimento, uma porção dentro da medida de justiça dEle, de perdão sobre as nossas vidas por toda a prática de injustiça que nós já tivemos. Por todas as vezes que pedimos justiça para massagear o nosso eu, o nosso ego. Que o Senhor nos perdoa. Por todas as vezes que pedimos justiça para exalar soberba, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor limpe nossas estruturas. Que o Senhor nos dê maturidade, responsabilidade. Para arcar com aquilo que fizemos, mas para limpar esses ambientes que sujamos com injustiça, com pecado, com irresponsabilidade, com uma vida fora de Deus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor manifeste sobre nós. Manifeste sobre nós. Ontem eu falei que a verdade santifica. A verdade que nos santifica. Que essa verdade venha nos limpar. Para que no dia que o Senhor for exercer justiça, nós não sejamos encontrados, achados entre os injustos. Que nós sejamos encontrados e achados dentro da justiça do Senhor. Para que essa couraça venha nos proteger. Porque pior, irmãos, do que ser atacado pelas trevas, é cair na mão do Deus vivo, quando ele se levanta como juiz sobre a terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha um dia de descanso, de alinhamento, de momentos prazerosos com a sua casa, com a sua família, momentos de alinhamento, de renovo, que a sua mente seja restaurada, refeita, que esse ciclo dessa semana se feche e você seja totalmente colocado dentro do novo do Senhor, recebendo dele a estrutura necessária, as armas necessárias, os instrumentos necessários, as roupagens necessárias para começar mais uma semana. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. E que essa bênção te faça prosperar. E que você não entre em prosperidade por dores. Porque a prosperidade, a bênção do Senhor, nos prospera de uma forma que a gente não sofre. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.